Meu nome é Nicolas e seja bem-vindo a P vs NP. Então, vamos continuar aqui nossa solução preliminar da OMO 2019, terceira fase, nível beta. Vamos dar uma olhada agora na questão 4 dessa prova. E o que ela trata? Ela trata de duas funções quadráticas, f e g, e nos dá algumas condições, por exemplo, que f de 1 é igual a g de 1, e essa segunda condição com base nos coeficientes das funções. Então, o que ela pede? Ela pede para que prove que existem x e y reais, tal que f de x é menor que g de x e f de y é maior que g de y. Então, na verdade, vamos reescrever esse f de x e g de x escrevendo como f de x menos g de x é menor que zero. E vamos reescrever essa segunda condição, que f de y menos g de y é maior que zero, certo? Agora, a grande sacada de resolução dessa questão é imaginar uma função h de x que seja exatamente a subtração entre as duas funções dadas no enunciado, f de x e g de x. Na hora que a gente cria uma função que vai ser a subtração de duas funções, como as funções f de x e g de x são funções quadráticas, certamente as subtrações delas continuará sendo uma função quadrática, a menos que ax ao quadrado menos px quadrado dê zero. Só que como que a gente pode ter certeza que essa função continuará sendo quadrática? Como que eu posso mostrar que ax ao quadrado menos px ao quadrado nunca vai ser zero? Dessa forma continuará mantendo uma função quadrática, h de x continuará sendo uma função quadrática. Basta observar esse item denunciado. Na hora que a gente observa esse item, ele coloca pra gente que a menos p vezes c menos r é menor que zero. Se a fosse igual a p, então esse elemento seria zero, exatamente zero. E multiplicando com qualquer outra coisa, nesse caso é c menos r, daria zero. E isso é impossível, já que esse termo todo aqui, ele é menor que zero. Então ele não teria como ser zero. Então, certamente, a vai ser diferente de p, já que esse termo não pode zerar. A é diferente de p. E além disso, c é diferente de r. Certo? Já que nenhum dos dois termos, nem esse nem esse, podem valer zero, senão essa condição aqui estaria sendo infringida. Certo? Então vamos continuar. A gente então sabe que h de x agora é uma função quadrática. A h de x é uma função do segundo grau. E olhando para esse termo que a gente tinha acabado de reescrever, isso aqui na verdade é minha função h de x. Então eu estou tentando provar que existe para minha função h de x um valor em que ela é menor que zero. E nesse caso vai ser h de y. E eu vou tentar estar provando que existe um valor em que h de y é maior que zero. Certo? E esse vai ser a grande sacada dessa questão. Então vamos primeiro utilizar esse item 1 do enunciado, que f de 1 é igual a g de 1. Vamos escrever isso. F de 1 é igual a g de 1. E utilizando as funções do enunciado aqui em cima, a gente pode reescrever essa igualdade. Então a gente pode usar, substituindo x por 1 em ambos os casos aqui, a gente vai ficar com a vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais b vezes 1, mais c, igual a p mais q mais r. Tudo bem? Então vamos continuar reescrevendo isso. Vamos escrever aqui para o lado. Vamos passar o q subtraindo para o outro lado, para o lado esquerdo. Então vai ficar b menos q. E agora passa todos os outros termos para o lado direito. Vai ficar p menos a e mais r menos c. E eu escrevi desse jeito porque p menos a é exatamente a subtração dos termos dos coeficientes dominantes, e r menos c é exatamente a subtração dos termos independentes da nossa função, certo? Então a gente tem que gravar isso aqui, na verdade, que b menos q é igual a p menos a, r menos c, porque isso vai ser útil para daqui para frente. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos reescrever essa função h de x com base nos termos que foi dado no enunciado. Então vamos substituir aqui e aqui o f de x e g de x pela própria função. Vamos continuar escrevendo aqui embaixo. Vai ficar h de x igual a ax ao quadrado mais bx ao quadrado, mais c e menos
px ao quadrado mais qx mais r. A outra condição desse enunciado é a gente começar a fatorar as coisas aqui. Então vamos continuar escrevendo h de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c subtraído de px ao quadrado menos qx menos r, certo? Eu vou apagar aqui um pouco o que está escrito até agora para a gente continuar resolvendo o problema. Certo, então vamos continuar aqui. O que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar em evidência o x ao quadrado e pôr em evidência o x. Então o que vai acontecer? h de x é igual a menos p, que multiplica x ao quadrado, em evidência colocando aqui x ao quadrado, mais, colocando x em evidência, fica b menos q, multiplicado por x, mais c menos r, certo? Olha agora, a gente tinha descoberto que b menos q valia essa expressão aqui. Então, a gente pode substituir b menos q aqui embaixo, onde a gente chegou, e então vamos fazer isso, né? h de x, então, vai ficar a menos p x ao quadrado, mais, substituindo b menos q, vai ficar p menos a, mais r menos c, vezes x, mais c menos r, certo? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode distribuir esse x isoladamente. A gente distribui esse x primeiro para p menos a e distribui o x depois para r menos c. Então, a gente pode reescrever esse termo como... aqui eu posso escrever como p menos a vezes x mais r menos c vezes x. Então vamos reescrever nossa função toda aqui ao lado de h de x. Vai ficar aqui h de x é igual a menos p x ao quadrado mais p menos a x mais r menos c x mais c menos r. Perceba agora que a gente tem conjuntos iguais, só inverte a ordem deles. Então a gente tem p menos a aqui combinando com esse a menos p, só invertendo o sinal, e esse r menos c combinando com esse c menos r, só invertendo o sinal. Então a gente pode pôr um sinal negativo em evidência que vai permitir que esses termos passem a ser iguais. Então vamos escrever nossa função h de x aqui, substituindo o sinal de menos. Então vamos colocar, vai ficar a menos p x ao quadrado, vamos colocar o sinal de menos em evidência no segundo termo, menos a menos p x mais r menos c x, vamos colocar o sinal de menos aqui, vai ficar menos r menos c, certo? Agora a gente pode pôr em evidência esses termos a menos p e r menos c, vai ficar h de x é igual, vamos pôr no primeiro termo a menos px em evidência, que já adianta um passo na nossa resolução, vai ficar aqui x menos 1, e mais, vamos pôr r menos c em evidência, vai ficar x menos 1. Agora, de novo, eu tenho um outro termo para colocar em evidência, o x menos 1 desse cara e o x menos 1 desse cara, certo? Vou apagar aqui o quadro só para a gente continuar a resolução. Certo, então, agora eu vou pôr em evidência esse termo x menos 1, vai ficar h de x é igual a x menos 1, que multiplica a menos p, vamos pôr aqui um colchete, a menos p x mais r menos c, certo? Isso é uma boa expressão para a nossa função h de x. Como a é diferente de p, como a gente descobriu aqui em cima, então esse termo não pode ser zero, e como c é diferente de zero, esse termo também não pode ser zero. Então a nossa função h de x é definida assim, certo? Agora vamos tentar descobrir as raízes na nossa função h de x. Vamos usar isso aqui que a gente tinha criado para descobrir nossa primeira raiz. Se a gente substituir h de 1, vai ficar f de 1 menos g de 1 vai ser igual a zero.
já que f de 1 e g de 1 são iguais para esse termo denunciado aqui. Então, como isso é igual a zero, então 1 é a raiz. Outro jeito de descobrir que 1 é a raiz é só olhar para a nossa função h de x aqui embaixo, que ela tem esse fator x menos 1. Então, se obviamente, se a gente está tentando descobrir as raízes da função, a gente vai igualar toda essa expressão aqui, deixa eu apagar para facilitar. A gente vai igualar toda essa expressão h de x a zero. E ela só será zero se x menos 1 igual a zero ou a menos px mais r menos c igual a zero. Então, só concluindo novamente, a gente tira aqui nossa primeira raiz de que é x igual a 1. E a nossa segunda raiz, a gente vai tirar desse segundo termo. Esqueci o x aqui. Então, vamos continuar desenvolvendo esse termo. Vai ficar x é igual a c menos r sobre a menos p. Certo, mas esse termo continua sendo meio estranho ainda. A gente não pode concluir nada sobre ele. A gente não sabe se isso aqui pode valer 1, por exemplo. Mas todas as nossas dúvidas são respondidas por esse termo aqui denunciado de novo. O que a gente pode usar esse termo? Nesse termo izinho, a gente pode dividir os dois lados da equação por a menos p ao quadrado. E dividir por a menos p ao quadrado é uma boa escolha, por quê? Porque a menos p ao quadrado certamente vai ser maior ou igual a zero. Então, quando alguma coisa é maior ou igual a zero, o sinal da desigualdade não se altera, não se inverte. Então, isso já é uma boa escolha. Vai ser sempre maior ou igual a zero, porque um número ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Só que tem uma outra condição. Isso aqui nunca pode ser igual a zero. A gente descobriu que a é diferente de p. Então, sendo a diferente de p, isso aqui não pode ser igual a zero. Então, a gente sabe que a menos p ao quadrado é certamente maior que zero. Então, vamos dividir os dois lados por a menos p ao quadrado sem medo, então, já que ele é maior que zero. Então, dividindo, então, nossa equação I vai ficar c menos r, vai cortar com o a menos p ao quadrado de baixo, vai cortar com o a menos p de cima, então vai ficar só a menos p embaixo, vai ser menor que zero. E então, quando a gente dividir o segundo lado, que é zero dividido por a menos p ao quadrado, vai continuar sendo zero, já que zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, essa equação aqui, ela nos ajuda a resolver o nosso problema final, o nosso mistério final desse passo aqui. Como isso aqui, c menos r e a menos p, é menor que zero, então certamente a nossa segunda raiz x vai ser menor que zero. E tendo a nossa segunda raiz x menor que zero, vamos chamar de x2, a gente pode tentar esboçar o gráfico dessa equação do segundo grau, já que é uma equação do segundo grau, e a gente tem a posição certa de uma das raízes e a posição não tão certa de outras raízes, mas a gente sabe pelo menos em que parte do eixo x ela se encontra. Então, vou apagar aqui e vamos desenhar o gráfico dessa equação. Então, vamos desenhar o nosso gráfico. Eu construí aqui dois planos cartesianos, porque a gente não sabe uma coisa de h de x. A gente sabe que ela é uma função quadrática, mas a gente não sabe se o termo dominante dela, ou o termo quadrático, aquele que multiplica o x ao quadrado, é positivo. Se ele for positivo, maior que zero, então a gente teria uma concavidade voltada para cima. E se ele fosse negativo, menor que zero, a gente teria uma concavidade voltada para baixo. Então, como a gente não sabe isso do termo dominante, a gente tem que avaliar os dois casos, porque avaliando os dois casos, se a gente encontrar possíveis valores de x e possíveis valores de y aqui, então é verdade, a gente vai provar que existem, porque para os dois casos, para os dois únicos possíveis casos, existem. Então vamos desenhar o nosso gráfico h de x. Então a gente sabe que uma das raízes é 1, a outra raiz que a gente descobriu é c menos r a menos p. Tá, a gente não sabe quanto que vale isso exatamente, mas a gente sabe que ela é negativa. E se ela é negativa, ela está em alguma região aqui do meu eixo x. Então vamos chamar nossa aqui, vamos marcar um ponto x2 da nossa equação. A mesma coisa para o nosso segundo gráfico, 1 e x2, certo? E o que a gente pode fazer agora? Então vamos primeiro assumir o primeiro tipo de gráfico. Vamos imaginar que o termo dominante dele é positivo.
Então ele teria uma concavidade para cima e cortaria aqui o eixo y numa parte negativa, e assumindo para o segundo caso, em que nosso termo dominante é negativo, a gente teria uma concavidade voltada para baixo e uma parábola aqui. Então perceba agora que a gente tem que provar que existem x e y pertencentes reais, tais que a nossa função h de x, essa aqui é a nossa função h de x, seja menor que zero, e nossa função h de x seja maior que zero, para os dois casos. Então vamos primeiro mostrar para o primeiro caso. Então existe algum valor no primeiro caso em que minha função h de x seja negativa? Como a nossa parábola ela corta o eixo x em dois lugares diferentes, ou seja, ela tem duas raízes distintas, então certamente em algum momento ela vai estar abaixo do eixo y. Em algum momento ela vai assumir um valor negativo. E quando ela assumir um valor negativo, vai ser exatamente o momento que a gente vai satisfazer h de x menor que zero. Então perceba que todo esse intervalo entre x menos 2 e 1 satisfaz a nossa propriedade h de x menor que zero. Então existe um x, certamente, que está nesse intervalo, vamos pôr no intervalo do x, entre x menos 2 e 1, que satisfaz h de x menor que zero. E também vai existir um y que satisfaça isso, já que para qualquer x maior que 1, a gente vai chamar de y nesse caso. Então aqui eu tenho um possível valor de y, e para cá eu tenho qualquer possível valor de y também. Então, por exemplo, se eu pegar y maior que 1, eu pegar um y maior que 1, lembra que esse y não tem nada a ver com esse. O y aqui é só um número arbitrário, ou seja, um segundo número. A gente pode chamar de k. Se for confundir, vamos chamar de k. Então a gente pode pegar um k que seja maior que 1, e isso com certeza resultaria em um h de x, um h de k nesse caso positivo. Então satisfaria a segunda possibilidade. Então para o nosso primeiro caso existe um x e um y tal que satisfaça as duas propriedades. Vamos olhar agora para o nosso segundo caso. Então, olhando se existe um x que seja menor que zero. Novamente, nossa função h de x está traçada aqui e não importa, porque ela tem duas raízes. Se ela tem duas raízes distintas, então certamente em algum momento ela vai estar acima do eixo x. Então vai existir um momento em que ela vai ser positiva. E vai ser bem nesse momento aqui que ela vai ser positiva. E se ela é positiva nesse caso, a gente satisfaz essa equação. A gente consegue achar um y, que a gente chamou de k para não confundir, que seja maior que zero. Percebe que toda a minha função aqui, h de x, é maior que zero em todo esse intervalo. E agora a gente consegue achar também um x, que se a gente, por exemplo, pegar x maior que 1 nesse caso, e pegar x menor que x menos 2 nesse caso, também satisfaz a minha segunda equação. Porque em todo esse momento, minha h de x é menor que zero. Ela tá acertando essa parte do eixo y, ou seja, uma parte negativa. Então a gente consegue provar que também existe. Então para os dois casos, não importa qual seja o caso, existe x e y que satisfaçam essas condições. F de x menor que g de x e f de y maior que g de y. Que na verdade é provar para h de x e h de y, que foi nossa hipótese inicial, que facilita muito resolver esse exercício. Então essa é a resposta da questão número 4, é uma questão muito bonita, é uma sacada extremamente difícil. E então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido até aqui e até uma próxima.